Ok. Aí, agora, seja feliz. Obrigada. Então tá bom. Você quer uma água, cara? Não, tô tranquilo, depois eu pego. Bom, talvez ele eu não conhecia ainda. O menino já rodou comigo, a Laura comentou no passado. Você também já conhecia, né? Bom, eu sou o Guilherme. Eu sou de formação clínica, infelizmente, fiz clínica antes de UTI. Foi meu azar, porque eu fiz clínica querendo fazer UTI. Fiz clínica em Santa Catarina, depois vim para São Paulo fazer UTI. Formei agora em março, terminei agora. Mas esse é um tema, né, quando eu conversei com a Bárbara, é um tema que, cara, nesses 8 anos que eu estou formado, talvez seja uma coisa que eu vi bastante, tenho bastante história para contar, e aí a ideia foi fazer os slides técnicos, né, a parte de como examina, com a parte de legislação, mas gastar um tempo mais conversando as histórias, do que eu já vi de conversa, né, de corredor e etc., e das histórias que eu presenciei mesmo comigo na assistência. Acho que é isso. Bom, eu gosto sempre de entender por que eu estudo alguma coisa. E quando a gente pensa, né, em morte cefálica, logo vem à nossa cabeça doação de órgãos, que basicamente uma coisa se desenvolveu ao lado da outra. Conforme a gente foi melhorando nosso diagnóstico de morte cefálica. E... não está passando. Bom, conforme a gente foi... Conforme a gente foi melhorando a forma, né, de fazer diagnóstico de morte cefálica, a gente também foi melhorando, né, nossos números de transplante. Pra você ter uma ideia, eu fiz essa aula na residência em 2023. Na época, esse slide, praticamente eu transportei daquela aula para cá. Mas eu só atualizei. Essa figura, você entra no site, está debaixo do link, depois dá para mandar a aula para vocês. Foi atualizado no dia 18, como é a semana passada, antes do feriado, 18/4 de 2025. 45 mil pessoas estão aguardando hoje algum órgão. Em 2023 eram 40 mil. Só para a gente ter uma ideia, mesmo transplantando para caramba, eram 380 pessoas esperando o coração no Brasil, e se a gente olhar ali, a gente tem hoje, acho que 447 pessoas esperando o coração, mesmo transplantando para caramba. Então, assim, em 2 anos, ao invés de a gente diminuir a fila, a gente aumentou. Claro, é a nossa capacidade de diagnosticar mais, de dar suporte ao órgão, né, desses pacientes que entram em lista de transplante hepático, pulmonar, cardíaco, renal, etc., etc. Mas também a gente tem que pensar se do outro lado a gente está sendo eficiente no diagnóstico de morte cefálica e no acolhimento dessas famílias, né, para potenciais doadores. Mas mais do que pensar no transplante, a gente tem que pensar que a gente está num país que é complexo do ponto de vista intelectual. Quando a gente vê que as pessoas, né, se você jogar no Google, morte encefálica e notícias, o que vai aparecer são várias notícias contando a história desse jogador. Do Bragantino, que sofreu um acidente, que abriram um protocolo, etc, etc. Quem já fez um protocolo? O protocolo, ele segue, né, uma coerência. A partir do momento que eu tenho um teste, né, que é negativo para morte cefálica, eu vou parar o teste. Tá bom. É isso. Só que, para o leigo, virou uma notícia. E consegue ser pior, né? Alta pós-morte cerebral. Pô, daí, assim, joga tudo que a gente faz no lixo. Essa notícia tem o quê? 1 mês. 25/3. Então, além da gente, né, ter a questão de oferecer um diagnóstico de morte cefálica adequado para poder aumentar a nossa capacidade de captar órgãos, a gente tem que pensar que a gente tem uma população extremamente desprovida aí, né, de informação correta, o que vai tornar a nossa vida um pouco mais difícil. E a gente pode entrar numa outra seara, mais filosófica, né? Morrer é um direito. Pelo nosso Código de Ética Médica, o diagnóstico de morte, ele é direito, e a gente é vedado ao médico não oferecer esse diagnóstico. Então, a gente não vê grandes questionamentos, né, de declarar o óbito de um paciente que, né, teve parada, a sistolia, você vai lá, examina bonitinho, ninguém se sente mal de fazer esse diagnóstico. Mas na morte cefálica, as pessoas, né, muitos colegas nossos, têm esse desconforto de fazer o diagnóstico, mas o paciente está morto, né? A gente está fazendo vilipêndio de cadáver.
né, se a gente fizer uma análise bem estrita, né, do ponto de vista legal. Se eu tenho um paciente em morte cefálica e eu mantenho ele em suporte, numa análise bem técnica da lei, a gente estaria fazendo vilipêndio de cadeia. Então, é bem complexo, né, é algo filosófico. Por isso que tem que ter esse protocolo muito bem estabelecido e a gente conhecer bem, até para poder orientar para as pessoas. William, nesse caso aí, tinha sido feito o protocolo? Sim, aí vem na parte das histórias, eu conto. Depois, Tá, beleza. Não, mas... mas tipo assim, chegou a fechar o protocolo de estar com o ML. Ah, então, essa só foi interrompida. O problema é que Não, então lá... quem conta a história não é capacitado, é um jornalista. É um jornalista que vai contar a história. Então, a nossa função, né, enquanto, ainda mais intensista, a gente está bem na ponta, é orientar o máximo de pessoas possíveis. Bom, a gente tem duas formas, né, de fazer a doação de órgãos, e elas que vão nortear um pouco a parte legal, né, também da morte cefálica, né, que são a lei, né, do decreto 9.175 e a portaria do Ministério da Saúde, a 201, e a gente vai se ater mais, né, ao que importa do doador falecido. Mas, basicamente, a gente precisa, né, do consentimento do responsável legal para a gente poder fazer captação. Então, independente de morte encefálica ou não, a gente precisa disso. Em 2017, a gente teve a última atualização, né, da resolução do CFM. O que acontece? Não sei se vocês têm ideia, o Daniel Forte deu aula para vocês no ano passado, os animais, vocês chegaram a ter aula. O Daniel fala muito sobre cuidados paliativos, de como funciona a parte de legislação. Você tem o que é constitucional. O que está na Constituição é o que está acima na lei brasileira. Abaixo da Constituição, a gente tem as leis, por exemplo, as leis de trânsito. Então, infraconstitucional, a gente tem as leis. E infralegal, a gente tem as resoluções de cada órgão. CFM, né, Corém, etc. Então, o Ministério da Saúde ele, né, tem o poder de criar leis, ele passa essa responsabilidade para o Conselho Federal de Medicina, que faz essa resolução. Ou seja, não é algo que está na Constituição, não é uma lei, mas do ponto de vista jurídico, isso aqui é o que nos baliza e que nos deixa, né, seguros do que a gente deve fazer com relação à morte encefálica. Bom, aqui, dentro dos procedimentos, né, para eu abrir, né, o protocolo de morte encefálica, eu preciso de uma lesão encefálica de causa conhecida, irreversível, que seja capaz de gerar isso, dentro do nosso conhecimento atual. Não posso ter fatores tratáveis que possam me confundir, tá? Esse paciente precisa estar no hospital por pelo menos 6 horas, e quando for uma encefalopatia relacionada à parada cardíaca, pelo menos 24 horas. E aí, outros critérios, né? Temperatura acima de 35 graus, saturando acima de 94, né? Uma pressão sistólica adequada. Com relação à criança, espero que a gente não precise nunca fazer, mas, eventualmente, quando a gente tem hospitais, se tem um time que vai e faz, né, o exame de morte cefálica, é importante ter essa tabelinha. Tabela a gente consulta, não precisa decorar, obviamente, né? A gente não gasta tempo pensando nisso. Mais importante é saber que preciso de uma causa irreversível, potencialmente causa morte cefálica, não tenho nada que possa me confundir. Aí a gente tem aquela grande revisão, né, dos fatores confundidores, temperatura, intoxicou, não intoxicou, estava com opioide, não estava com opioide, etc, etc. E respeitar, né, esse tempo mínimo de 6 horas. Né, porque sempre vai ter alguém, né, aquela alegria, assim, já vou mostrar serviço. Eu já vi, é uma das minhas histórias. O que a gente precisa? Bom, clinicamente, eu tenho uma lesão irreversível, eu não tenho nenhum fator confundidor, eu estou respeitando o tempo, eu tenho uma saturação acima de 94, a pressão está boa, e a minha saturação está boa, a pressão está boa e a temperatura ok. Tem os critérios, então eu posso abrir o protocolo. O que eu vou olhar primeiro? Primeiro eu vou avaliar a atividade cortical. Então, esse paciente, ele tem que ter um coma não perceptível. É um paciente que está sem sedação, que está no RAS-5. Eu não tenho uma explicação para ele estar RAS-5. Ok? Depois disso, a gente vai seguir com testes clínicos
o teste de apneia, que às vezes é vendido como parte do teste clínico, mas quando a gente olha a folha do CFM, do Ministério da Saúde, qualquer dos 3 examinadores pode fazer o teste de apneia, mas é um teste separado. São 2 testes clínicos, um teste de apneia, que normalmente a gente já faz o primeiro teste clínico, mas nada impede de fazer o segundo, e uma prova gráfica, que na verdade é um exame, né, de imagem ou de atividade, que vai nos dizer se eu tenho perfusão, atividade elétrica, na verdade a ausência disso, né, nesse encéfalo. Aí talvez uma das coisas que a gente cada vez vai ganhando mais corpo é de que pelo menos um dos médicos, né, que vai fazer o teste clínico seja um médico capacitado. Tá? Idealmente que sejam os 2. Tá? O hospital sério, né, vai ser o intensivista, o neurologista intensivista e um emergencista. Tá? Então, esse é o ideal. Ou, né, que seja alguém que fez capacitação, existem diversas. Sírio deve ter, as redes, em modo geral, têm essas capacitações de determinação de morte cefálica. As OPOS fazem bastante, as centrais nacionais também fazem, porque quanto mais pessoas souberem fazer, melhor vai ser. Outra coisa que é muito comum a gente fazer, por exemplo, aqui a gente tem o Thiago que faz Doppler. O Thiago pode vir fazer o Doppler da morte cefálica e fazer o segundo teste clínico. Não impede ele fazer a prova gráfica, não impede ele de fazer um teste clínico. Agora, ele não pode fazer os 2 testes. Isso ele não pode fazer. Então, acontece bastante. A gente tem um neuro que faz o Doppler, um intensivista que faz o Doppler, a gente deixa ele fazer o segundo teste clínico. Isso pode acontecer. Já está feito. Gonçalo? Pode não. Não vou chamar o Leite. Não entendi, não ideia. Como assim? Ele pode fazer o Doppler? O Doppler é porque o Doppler é um exame complementar. Então, ele não está repetindo o teste clínico. Ele não pode a gente repetir o teste clínico. E entre o teste clínico, entre um teste clínico e outro, a gente antes tinha uma espera muito maior. Né? Hoje a gente espera 1 hora entre um e outro. Isso é bem teórico, tá? Porque, cara, existe um sofrimento muito grande das famílias. Então, assim, não é porque eu posso fazer 1 hora depois que eu tenho que fazer 1 hora depois. Outro ponto. A gente aqui em São Paulo, por exemplo, as OPOS gostam de mandar alguém fazer o Doppler. Da OPO, por exemplo, a HC tem aqui deles de Doppler. Então, eles mandam, hospital, sei lá, em Guarulhos. Pô, longe pra caramba. O Doppler não vai ir à noite. Então, por que eu vou fazer o segundo teste 10 da noite se o Doppler só vai ser no outro dia 10 da manhã? Para a família existe um sofrimento muito grande, tá, desse segundo teste. Então, são coisas que a experiência vai dando, tá, para você não forçar para a família muito ruim. E aí, o ideal é você fazer a prova gráfica já próximo do segundo teste clínico, para já encerrar. Senão fica aquela coisa. Fez o primeiro teste, aí 1 hora depois faz o segundo teste, daí 12 horas depois vai fazer o Doppler. Puta, para a família, essas 12 horas fica aquela, se tiver, vontade, se tiver um fluxo, porque queira ou não, se tem médico que tem dificuldade de fazer a prova de morte cefálica, imagina para as famílias entenderem tudo isso. Então, são coisas que não está na lei, não está na resolução, mas que a experiência vai dando para a gente. Esse tipo de... A capacitação praticamente essa aula que eu estou dando, só que eles focam muito em como você conversa com os famílias. E talvez, porque assim, esse aqui, 600 estudos, e provavelmente o Fábio, o Thiago dão aula muito melhor de exame neurológico que eu. A grande questão é como que você vai lidar com isso. Né? Você entender que, e normalmente as histórias é o quê? É uma menina de 40 anos que teve uma HSA e tá morta. É muito foda. É um jovem, estava trabalhando de moto, escorregou, bateu a cabeça, sangrou tudo, tá herniado. É uma merda para a família. É muito difícil. Então, a conversa talvez seja o grande ponto dessas capacitações, desses cursos. Bom, com relação à avaliação, eu gosto muito dessa ideia de você entender que
Quando a gente faz o teste clínico, na verdade, a gente está descendo, né, o córtex, né, a gente já avaliou pelo coma, a gente vai descendo o tronco encefálico aos poucos, né? Quando eu faço a avaliação, né, do reflexo fotomotor, nada mais que avaliando, né, o terceiro, né, e o segundo par. O córneo palpebral, a gente vai avaliar o trigêmeo e o nervo facial. O óculo cefálico abducente e o vestíbulo coclear. O vestíbulo calórico, glossofaríngeo, vago, hipoglosso. Oh, perdão, eu pulei. Aqui para trás. É o abducente e o vestíbulo coclear. E o reflexo de tosse, sim, né? Que vai ser o hipoglosso, o vago e o glossofaríngeo. E no teste de apneia, né, aí eu vou chegar, né, no propriamente dito. Então, a gente vai fazendo como se a gente fosse desligando pouco a pouco. Então, eu desliguei meu córtex, eu fiquei, né, em coma. Então, no RAS -5 não tem explicação. Aí a gente vai, olha para o reflexo pupilar. Ainda tem. É engraçado, não sei se vocês já tiveram essa experiência do paciente que ao longo de 24, 48 horas ele vai perdendo o reflexo meio que nessa ordem. Nem sempre eles respeitam, mas de modo geral é assim, a gente vai, tem reflexo pupilar, daqui a pouco perdeu o reflexo. Aí você vai lá, tem o córneo palpebral, aí fica naquela, né? Vai começar a descer ou não? Vai evoluir ou não vai? Mas vai indo, córneo palpebral, o óculo cefálico, o vestíbulo calórico, até a gente chegar no ponto onde, mesmo eu tendo uma hipercapnia, meu bulbo não consegue dar uma resposta mandando aquele impulso, respira. Que é isso, basicamente. A gente respira, basicamente, porque o nosso CO2 começa a subir e o corpo entende, né? O bulbo entende, opa, vai ficar acidótico, esse desgraçado precisa respirar, e aí a gente dá aquela impulsão. Bom, reflexo pupilar, só para a gente revisar, mas assim, incidir a luz né, sobre o olho, a gente tem uma contração, na ausência de contração, eu tenho, né, uma ausência do reflexo, e aí eu tenho que sustar, né, uma perda de função, né, no meu tronco encefálico. O córneo palpebral, se você for ver, eles falam muito de você usar uma gaze, estéreo e com cuidado. Eu costumo pingar soro, porque eu não sou tão delicado, talvez vocês me sejam mais delicados. Mas eu prefiro ir com soro, porque assim, se vocês já pingaram colírio em vocês fazem córneo palpebral, e os pacientes também fazem córneo palpebral quando a gente pinga o colírio, o soro também. E tem menos chance de eu lesar a córnea desse paciente, então pensando realmente, se a gente for captar, pelo menos eu não estraguei a córnea do paciente, né, com a minha gazezinha. Mas fala em gase ou algodão. O algodão é horrível, né? Porque o inteirinho ali vai ficar sujo, né? Acho pior. E no algodão estéreo, a gente quase não tem mais no hospital. Eu prefiro pingar o sorinho mesmo. Aqui é foto para aula, né? Obviamente, esse paciente não está em coma. O óculo cefálico é o de olhos de boneca. A gente lembra lá da pediatria que o ideal não, o certo, né? Quando a gente vira a cabeça, a gente ir para o contralateral, a gente tentar centrar, né, no meio. Se a gente girar junto, a gente tem, né, o teste positivo para ausência, né, de atividade em tronco cefálico. O vestíbulo calórico, talvez, e até foi questão de prova ano passado, na prova de tiro, que a gente tem que ter algumas atenções, né? A gente sempre esquece, né? E acho que é o único motivo da gente ter otoscópio em UTI. Tem que olhar sem membrana timpânica íntegra, né? Que se não tiver, invalida o teste. Então, cara, eu acho que umas poucas vezes que eu usei otoscópio foi para isso, né, na UTI. Eventualmente, aí, em outras UTIs, você tem um perfil menos complexo, você vai usar, mas aí não vem ao caso. Mas para a gente, assim, de modo geral, é para ver a integridade que você faz. São 50 ml, tá? Aí, a gente trabalha em lugares muito bons que tem a seringa de 50. Agora, quando não tem, é chato você ficar fazendo com seringa de 20, mas tem que ser rápido. Então, já deixa tudo pronto para fazer rápido. Com 50 ml, o soro tem que estar próximo ali dos 0 graus. Dá para fazer com soro morno também, tá? Mas a gente prefere fazer congelado, é mais fácil de fazer.
Eu acho que, pelo menos na minha cabeça, dá uma sensação que eu não vou machucar ninguém. É quente, dá a sensação que eu posso queimar com ele. Um soro gelado, 50 ml. Além de olhar a membrana, ver se tem rolha, né? Se tiver rolha, tem que lavar o vidro primeiro, aí depois faz a endoscopia e faz a, a, a estilação. Esse é um dos dá mais trabalho, porque em tese você tem que ficar 2 minutos olhando. Você pode ter alguma resposta em até 2 minutos. Você tem tanto uma resposta normal, que é para o lado que eu injeto, né, eu ter o desvio. Eu posso ter o contralateral, que aqui não apareceu, que é patológico, e a resposta assimétrica, que também seria patológica. Mas é melhor uma resposta patológica do que nenhuma resposta. Se eu tiver uma resposta patológica, ainda, né, eu encerro, né, o meu protocolo. Ele não preenche critérios, não está em morte cefálica nesse momento, não posso seguir para o próximo. E o teste de apneia e o de tosse, não trouxe imagem, né, porque o de apneia, basicamente o que a gente faz é ligar, né, o tubo desse paciente a uma fonte de oxigênio. O que se pode fazer? Pode-se colocar em tubo T e ligar o fluxo de oxigênio de 10 a 15 litros. Você pode descer uma sondinha. O que o pessoal costumava fazer, né, muito, descer essa sondinha de aspiração, bater na carina, que é para testar o reflexo de tosse. O paciente não tem tosse, eu já deixo lá o fluxo de oxigênio de 10, 15 litros. Estou dando o aporte de oxigênio. Quando a gente pensa em melhor suporte para o pulmão, pensando que talvez eu vou captar esse pulmão, o ideal é eu deixar esse paciente CPAP com uma pressão contínua de 10. Porque com uma pressão contínua de 10 e uma FI de 100%, né, eu consigo dar o aporte de oxigênio e eu vou conseguir manter essa via aérea pressurizada e eu vou, né, manter esse pulmão um pouquinho mais saudável. Qual que é a ideia do teste de apneia? Teste de apneia, eu começo ele com o paciente, né, com temperatura ideal, etc, etc, uma PO2, uma saturação acima de 94, e eu preciso ter um PCO2 entre 7,35 e 7,45. E eu vou observar o meu paciente durante 10 minutos. Se ele não tiver incursão respiratória nesse período, e ele atingir uma PCO2 de 55, que a gente considera um PCO2 suficiente para induzir drive em qualquer um de nós. Se ele não tiver, né, drive nesse período, tem um teste de apneia positivo. E aí a gente vai para a prova gráfica. Prova gráfica, a gente tem a possibilidade de fazer o EEG, para ver a ausência de atividade elétrica cerebral, Doppler transcraniano, talvez o que vocês têm mais evidência, e vai ver tanto a diástole reversa quanto a ausência completa de fluxo cerebral. A gente pode fazer uma arteriografia extremamente invasiva, extremamente cara, e em pacientes que não são tão estáveis assim para a gente ficar movimentando. Então, não é a nossa primeira opção. Mas, às vezes, a gente tem um EEG inconclusivo, um Doppler transcraniano que tem ali uma diástole querendo ficar reversa, mas ainda, né, ela está lá na base, ela ainda não reverteu. Então, às vezes, a gente tem que levar para a artéria para finalizar logo esse protocolo. Sofrimento de família, etc, etc. E outras coisas que a gente pode fazer. A ANGIO-TC, ela não está com uma prova gráfica. Assim, porque em tese, você pode contrastar sem ter um fluxo adequado. Você pode ter o contraste lá. E aí vai ficar na dúvida. A gente acaba não usando muito. Melhor mesmo é o Doppler. É o mais rápido da gente fazer. Ele às vezes é mais rápido, inclusive, do que EG e cintilo e própria artéria. Bom, agora é a parte mais legal. Vamos começar a conversar. Estou com um paciente agora, de agora. O paciente caiu da escada. A gente não entendeu direito. Ele estava na casa da namorada, caiu da escada. HSA, crânio bilateral, sem reflexo. E a gente já fez o primeiro teste dele. Primeiro teste clínico. Como que a gente vai proceder agora? A família vai do lado, digamos. Como que a gente procede? O que você tem que fazer? Você vai ser só o cara que está assumindo o plantão e falaram, ó, Doppler transcraniano negativo, primeiro clínico
e a apneia é negativa, ele está, né, seguindo para a morte cefálica, é só você finalizar. E a família vai captar. Os caras já estão ali no centro cirúrgico esperando. O que você faz? E aí? Isso, foi putasia. Daí ele tem visto. Isso É você. é você. O médico capacitado, aí você faz todos os testes clínicos, o motor, o macrocefálico, o vestíbulo coclear. Tá. E aí, cara, a polícia chegou. Ele chegou, cara, que é muito estranho. O cara, em 2025, na casa da namorada dele, em um mês, ao invés de pegar o elevador, ele pegou a escada. E a única escoriação, a única lesão que ele tem, depois de ter rolado 3 andares, é só na cabeça. Ele não tem nenhuma outra escoriação. Isso que eu ia perguntar, o fato de ser histórico, porque, tipo, se todo paciente tem trauma, a gente manda por IML, isso não seria uma coisa que poderia, que atrapalharia para esses mercados? É isso? Essa que é a parte legal das histórias. O que a gente faz? Ainda tá morto, né? Não vou deixar isso Eu falo, porque é caso de polícia. Então, o que acontece? Se você tem um paciente Pode captar. que digamos assim, ele foi atropelado, estourou o fígado dele, hemorragia, ele morreu com um choque hemorrágico. O que você faz? Você preenche lá no prontuário a constatação do óbito, mas é uma morte violenta. E você vai fazer encaminhar ele para o IML fazer a DO. No meio desse caminho, esse paciente nosso aqui é morte cefálica e a família, que não tem nada a ver com o crime, optou por doar os órgãos. O que a gente faz? A gente vai enviar ele para o centro cirúrgico, ele vai captar os órgãos, a gente vai fazer uma carta para o IML, terminada a captação, ele vai para o IML e eles vão constatar a causa do óbito. A parte criminal não invalida o diagnóstico de morte cefálica. A legislação diz que quem decide por doar ou não é o responsável legal. Esse cara, por exemplo, ele é solteiro, então o pai e a mãe dele que vão decidir. Aí a única pessoa que tem que escrever algo para o IML seria o médico que constatou no final. Isso. Quem constatar o óbito faz a carta referindo. Quem constata o óbito tem que fazer a carta PME. Caso Igual o cara que morreu por choque hemorrágico. do segundo examinador. Ou a prova gráfica. Que é o último. O último. Se você faz o dobro por último, você constata o óbito. Você faz o segundo teste clínico por último, você constata o óbito. Mas aí foi o processo da captação do se o órgão, quando vai o IML depois da captação, o processo da captação não poderia, assim, no caso, se suspeita de uma morte criminosa, não poderia atrapalhar o processo? E o que acontece? Se em algum momento a gente acha que ele teve alguma agressão de algum órgão, a falta de algum desses órgãos vai influenciar na investigação, a OPA não vai deixar. Agora, por exemplo, esse caso. Você acha que vai fazer falta para a investigação o fígado dele? Então é caso a caso, mas uma lei específica sobre isso. Será que tem que ter esse caso? Já rodou os exames. Mas é isso. E é casos. Vamos ver aqui mais. Qual que é o seu nome? Não foi o seu último? Lucas, se a gente tem um pirata sem olho. O cara perdeu o olho aos 12 anos de idade. Tava brincando com a Nírice de Escoleiro. Não lembro. E aí deu no olho dele e ficou cego. Cara, passou, sei lá, 30 anos, bateu de moto, sangrou, NO, morte cefálica. Você vai fazer o primeiro teste. O Fernandão chegou e falou, vai lá fazer o teste. Você vai aprender. Como é que você vai fazer o teste? Você está com um pouco Quando a gente lê a resolução, ela fala que a gente vai buscar os reflexos, né, que são bilaterais, o posse não é bilateral. A gente vai buscar cerca dos dois lados. Porque eu estou testando da forma mais criteriosa possível. Agora, até 2010, se você não tivesse um olho, a gente não fazia. E aí, cara, vamos pensar, pô, esse cara perdeu o olho 12 anos atrás. 12 não, com 12 anos de idade. Ele está 30 anos sem olho.
Você acha que tem alguma relação nesse momento com a morte dele? Antigamente a gente não faria nada. Hoje o que a gente faz? A gente reporta para a OPA entra em contato com a rede nacional, porque a gente tem a possibilidade de fazer o diagnóstico de morte cefálica de forma excepcional nesses casos. Não é para fazer para todo mundo. Mas, bom, o cara tomou tiro na cabeça, pegou no olho, cara, não consigo avaliar. Esse é um caso que eu não faria. Eu nem entraria em contato com a OPA para tentar. Eu só falar, estou com um caso aqui, né, não vai dar para prosseguir com a detecção de morte cefálica, porque ele teve uma laceração do olho, não conseguiu fazer várias avaliações. Mas aí, né, cara, imagina se a gente não fizesse para essa pessoa. Ela ia ficar às vezes 2, 3 dias esperando ela ter, né, a falência do episódio. Então a gente tem essa possibilidade. Mas aí como faz? Vai fazer só o outro lado. Então, a gente vai fazer perdeu o esquerdo, vai fazer reflexo direita. E aí, quando você pegar um papel, você tem que colocar reflexo pupilar direita, sim, esquerda, sim. Sim, não, dos dois lados. Aí, não testado. Se eu não testei, eu vou colocar embaixo. Não testado. Eu mando essa ficha para a OPA. E a OPA vai me dizer, não fecha o teste de morte cefálica mesmo. A gente tem que fazer isso e guardar para eles. Problemização de procura de órgãos. E cada hospital tem a CIDOT, é Comissão Intra-Hospitalar de Transporte. Basicamente, são os órgãos que nos orientam como a gente deve fazer o protocolo. OPO é estadual na maioria dos lugares, menos em São Paulo. Só em São Paulo, capital, a gente tem 4. Dante, Santa Casa, HC e o FESP. Se eu não me engano, se não me duvidar, não tem uma quinta aí. Eu acho que talvez o Einstein também tenha algo. Gabi, sai de plantão. E aí. Não, deixa eu pensar. Cara, essa também é legal. Legal não, é uma bosta, mas a história é diferente. Paciente que veio de transferência com uma hepatite fulminante. Com 6 horas de UTI. Abre pupila, você desce ela para tomo, um geleião na cabeça, e aí você sobe ela de novo para UTI, e aí a família te pergunta, o que você vai fazer agora, doutor? Ela abre a pupila, tem essa daí é o que você fala dela. Isso é bem. Você não vê nada. Então, assim, a primeira coisa, tipo, se a gente está... A gente primeiro testa, faz, tipo... Testa o quê? Mas você vai testar o quê? Teste clínico. De quê? De morte cefálica? Mas ela acabou de abrir a lesão. Mas ela tá vindo para transformar, você tá dizendo que você vai... E daí você quer que ela... dela? Ela ia receber, você quer do mal. Acho que deve ser. Foi o que eu ouvi. Pergunta pro Fernando, a gente teve um caso lá na G4. Ela veio transplantar e Ela você está veio, querendo... e ela veio fulminada e a gente não conseguiu fechar o protocolo porque ela ficou tão grave que Ela faleceu no antes. primeiro teste, eu fiz o primeiro teste, depois ela já faleceu, né? Os outros órgãos entraram em deterioração. Não, e às vezes a paciente fica tão grave que você nem consegue preencher Como os critérios. como é que você fala para a mãe que ela veio para São Paulo, ela veio do interior para São Paulo para transplantar o fígado dela, e você está abrindo o protocolo de morte cefálica? Mas Mas nesse caso, por conta da falência hepática aguda, você abre mesmo assim, sendo que a causa não foi... é um direito diagnóstico de morte. Porque se a gente não fizer... Porque assim, ela não vai doar. Necessariamente ela vai doar, né? Isso, ela não vai doar. E boa parte dos nossos pacientes não vão doar. Só que se a gente não doa, só porque eles não vão doar, a gente não abre o protocolo, a gente está mantendo um paciente morto ligado. Imagina o paciente que já está no saco lá, para sair da UTI, alguém vem, monta, começa a reanimar, entuba de novo, liga no ventilador. Parece uma agressão, né? A gente consegue visualizar o paciente que não bate o coração como alguém em óbito, alguém morto. A gente não consegue ter essa percepção de alguém que não tem atividade cerebral que também está morto.
mesmo tendo o coração batendo. É muito complicado. Não é? Não, essa aula ela é mais filosófica do que clínica. Eu gosto de contar as histórias, porque, cara, as histórias para mim são o que faz. Talvez a minha experiência é isso, cara, é de ter visto mais do que a maioria. E essas histórias, eu adoro as mais bizarras, que é assim que a gente aprende. Deixar aquela contar inteira. Aí você, tipo, segue com os testes como você assistir se você anota. Você vai fazer, vai anotar, não testado, é algo agudo, você vai ter que reportar para a obra. Se a obra falar, não, segue, a gente vai fazer o diagnóstico igual do cara do olho. Um diagnóstico de morte cefálica é excepcional. Mas a obra pode dizer, putz, não sei. Não vai. Será que foi do tiro que ele pegou? Como é que é o seu nome, filho? Felipe. Felipe. Essa também é recente. Primeiro teste clínico eu fiz num sábado à noite, 6 da tarde. Fiz o teste clínico, positivo a morte cefálica. Aí, cara, primeiro teste clínico positivo. O Doppler chegou umas 8 da noite. Inconclusivo. Aí combinaram com o pessoal do Doppler que voltaria no dia seguinte. Aí, o segundo teste clínico, na apneia teve arritmia. Se faz arritmia, se faz saturação, se instabiliza durante o teste de apneia, você tem que pausar o teste. Pausou o teste, espera mais 12 horas, o doutor vem na noite seguinte, inconclusivo. Começamos sábado, já era segunda-feira de manhã, vamos para o segundo teste clínico. E aí vem a pessoa, né, com muita vontade de trabalhar, começa o teste clínico, o teste de apneia, e aí me manda uma foto. CO2 de 46. Inicial, CO2 final 63. E aí a pessoa me perguntou, deu certo, você acha que a Opel vai aceitar? Quando uma prova gráfica ela dá essas inconclusões, você pode mudar o método? Pode mudar o método. Pode mudar o É uma método. recomendação de mudar É o uma método. coisa que a gente faz. Não tem uma recomendação. Cara, não tem muita recomendação disso. Mas é uma coisa que a gente faz. Agora, qual que é o problema desse teste de apneia? Cara, Cara, limite. até 45. Vai Assim, ser ó, 5 cara, horas. tem um protocolo. Eu já fiz sei lá quantos na minha vida. Eu fui fazer esse último clínico para esse paciente. Cara, eu imprimo um negocinho, eu entro, eu gosto de explicar para o filho. Eu gosto de sentar. Você quer assistir? Eu vou fazer isso, fica aqui, eu vou explicar uma coisa por vez. Essa aula aqui eu vou explicando, ó, a gente está descendo, parte por parte do cérebro, porque eles não entendem que é droga cetária, mas você vai falando, cérebro, etc, etc. Eu preciso ter isso, eu preciso da temperatura assim, cara, eu meço a temperatura, faço eles verem, eles entenderem que isso é sério. Você faz o teste do lado do familiar? Se o familiar quiser participar, sim. Porque é uma coisa muito complexa. Então, se a família quer, é um direito. A gente não faz familiar quando o paciente morre no leito. Se a família quer ficar, às vezes é um paciente já paliativo, a gente sabe que eu vou fazer o exame. É só se for algo agudo, cair devido, etc. No modo geral. Aí é ruim você gastar um teste de apneia porque você não conseguiu o protocolo. Então, cara, tem que ter muita atenção. Mas beleza. Aí fez o segundo teste de apneia certinho, passou. Isso já era 72 horas depois do meu teste, do meu primeiro teste, aí ele fez o Doppler transcraniano. Aí ele veio lá, os institutos. E pergunta, depois de 72 horas do meu teste clínico, tem validade? Cara, essas coisas não estão no lugar nenhum. Tem um tempo mínimo entre um exame e outro, mas o máximo. Não tem o máximo. Outra coisa. E se vocês estão aqui na aula 3 e o Thiagão está fazendo um Doppler? Hã? Fluxo não volta, né? Mas assim, não tem um tempo máximo. Você fez o primeiro teste, ele vai ter validade. A gente tem um tempo mínimo de 1 hora.
Agora tem outra coisa, vocês estão ali na aula, aí tem um paciente meio estranho, vocês foram fizeram Doppler veio com ausência de fluxo. Puta, deu um desespero, vocês olham, porra, não tinha visto a pupila, cacete, o que aconteceu? Assim, tomografar, beleza, fez o diagnóstico do que causou, e vocês começam o protocolo. Faz o primeiro teste, faz a ideia, faz o segundo teste. Precisa de uma nova prova gráfica? A gente tinha levado a pensar sempre né, 2 testes clínicos, a apneia e uma prova gráfica. Não precisa ser nessa hora. Eu não preciso fazer a apneia primeiro. Essa última que eu fiz, eu falei para ela, eu não fui na apneia, eu preciso ir para o hospital. A apneia me leva 10 minutos. O teste clínico eu faço nos mesmos 10 minutos. Então, como eram meus médicos, a colega ia fazer o segundo, fato, é fazer a apneia, é só clínico. Eu não tenho uma ordem. Pode alcançar pelo grau. Às vezes, pode incidentalmente influenciar pelo grau. Mas é melhor que você comece pelo clínico, né? Porque se o clínico não passar, você já perdeu o teste grave. Sim. E assim, ó, do ponto de vista para a família, faz muito sentido. Sim. Você faz, você vai, você encosta, assim. Que, cara, lembrar que a gente está lidando com sofrimento. Então, você tentar deixar algo que tem que ser técnico, seguir a legislação para você não se expor, mas também você tem que ter um acolhimento. Independente do aula. Te digo uma coisa. Esse de 72 horas não doou. Não sei por quê. Mas assim, a minha opinião pessoal é que quanto mais você espera pelo diagnóstico, pior é para você. Por isso que a gente ser mais capacitado, a gente entender rápido que esse paciente está indo para a ME, já começar a abordar a família, isso é uma coisa importante. Mais do que saber fazer o teste. E você aborda, tipo, tem a... Aí não sei te explicar, mas tipo, quando eu acompanhei o ano passado uma no território. A OPA, ela gosta de abordar a família, ela fala que ela tem um jeito, tudo. Isso. Só que assim, você se sente... Quando você vai abrir o protocolo, você tem que avisar. Você tem que avisar do protocolo. Tem que avisar. Você tem que avisar do protocolo e você tem que... É só isso. Se a família te Você perguntar... não entra em tantos detalhes, você espera a primeira conversa com a... Quem fala de transplante é alto. Não fala nada de... Só se a família te perguntar. E aí você vai falar assim, para doar órgãos, você tem várias formas. Uma delas é nos pacientes com morte cefálica. Mas existe um outro grupo que irá conversar com vocês caso o teste seja positivo. A gente já acionou eles vão começar a acompanhar o caso, porque isso faz parte da legislação brasileira. Tá bom? Tem que ser técnico. Porque, por exemplo, quando eu trabalhei na Telefígado, em tese ninguém de lá pode fazer. Porque todo mundo é da equipe de transplante. Nosso contrato lá não é terapia intensiva, é gastroenterologia cirúrgica / transplante hepático. Se olhar o crachá, a maioria lá está transplante hepático, cirurgia. Então a gente é considerado a equipe de transplante. Ô, Guilherme, como seria então mais ou menos uma sequência? Você pega o paciente, tá vendo que tá desenrolando, aí você também já vai mexendo falando do pessoal, né? Já. Não só família, que eu digo. Não, Já vai mas falando, tá. não sei o que, ó, tô achando que esse paciente. Passado aqui na parte da Lisa, cara, essa é a parte mais fácil. Como que a gente costuma fazer? Não, eu digo até antes de começar a abrir o protocolo. É a próxima aula. Próxima aula que eu já combinei com a Bárbara, que é manutenção do potencial doador. Não, eu não digo nem isso. Não, mas é que vai ser. Você vai entender. Eu sei que isso é importante, mas eu digo a parte de conversa. Beleza. Eu tenho Como é que seria a conversa? Você falou, ó, não, antes de eu abrir o protocolo, eu tenho que avisar a família. Quando eu abro o protocolo, também tenho que avisar o órgão. Como é que é esse degrau? Ó, o que acontece? No hospital organizado, eu tenho um TCE grave, o hospital, a OCO do hospital, a CIDOT do hospital está sabendo. Eu tenho um AVC, né, que entubou, a CIDOT vai saber.
A Cidort, em tese, quando ela é muito boa, ela vai atrás de todo mundo que está entubado. Criar pupila. Não é nós médicos, é a enfermeira privada. Vai lá, olha, pô, pupila na boca, é isso. Bom, pupila na boca, eu vou achar quem é o médico desse paciente, e nós vamos ter que entender por que não. Esse é o mundo ideal. Tá? Onde eu fiz clínica era assim. A maioria da galera do pronto-socorro sabia abrir protocolo. Então, porque às vezes, era SUS, né? Fica lá 6, 7 horas esperando para subir para UTI, pô, ficou 6 horas, já tem uma lesão determinada, está sem reflexo, já começa a abordar. E isso já começa a brilhar. É uma outra coisa bem complexa. Beleza, você está aqui, então você tem um cara, você vai como, sei lá, onde você trabalha? No Jabaquara, onde você trabalha? São Luís. No qual você trabalha? No Morumbi. Morumbi. Você está lá no Morumbi, chamaram para fazer UTI uma noite lá. Você está lá, chega um cara que é AVC-dor, já drenou, a AVC dele, abriu o pupilo, se desceu para toma, herniou, fudeu, beleza. O que você vai fazer? Você vai ver qual é a sua ordem. E você vai mandar uma mensagem, vai ligar para ele e falar, olha, eu tenho um paciente que ele preenche critérios para abrir o protocolo de IME. E eles vão falar, ok, quando você abrir, nos avisa. Porque às vezes você vai esperar meia vida, as indicações, que nem tem detalhe aqui, né? Isso aí só é tabela, né? É fator confundidor. Beleza, você vai olhar ali, né? Eu vou abrir 10 da noite, aí 10 da noite você manda uma mensagem para aula. Cara, 10h15 eles vão estar por lá para conversar comigo. Eles não chegam tão rápido, mas eles vêm para dar a primeira abordagem. E é eles que vão falar sobre a possibilidade de captação de órgãos. A gente não fala, tá? Só responde o que eles perguntarem, para não forçar. E, assim, a minha experiência também é que, cara, falar muito. Porque daí parece que são sanguessugas, isso aqui é o órgão. E você vai ouvir das pessoas, abriram porque queriam que doasse os órgãos. Não adianta você pensar nessas coisas. Você não falar isso, o Daniel fala muito, Daniel fala, isso é sofrimento, isso não é negação, isso é sofrimento. Aceita, não leva para casa isso. A gente, para abrir o protocolo de IME, não pode ser da equipe de transplante, não pode ser da CIDOT. Toda CIDOT tem médico responsável. Então, a gente tem que ser meio que isento. O médico da CIDOT, ele está à procura de órgãos. Então, parece que não é da equipe do transplante em si, a função dele é procurar órgão em si. Acho que é isso que eu lembrei. No caso, se você for contratado da equipe de transplante com uma UTI do fígado de lá, você só não pode ir lá ou no geral? Daquele hospital lá. Naquele hospital. Assim, justiça você pode questionar qualquer coisa. E aí você tem uma galera de outra UTI, né? Sei lá, tipo, uma galera de trauma. Tem uma galera da UAI, que normalmente é a mesma equipe cirúrgica, mesma chefia, os outros HC. Deixa eu ver aqui mais. Bom, teve essa hepatite fulminante no Unifesp, teve esse que esperou 72 horas, esse cara que a gente acha que foi agredido, para tudo isso em cima. Sem olho. Tinha quando perfurado, eu nunca peguei, mas foi questão de prova. No ano passado, na prova de tipo, não fazer. Tu é morador de rua, que não tem nenhum responsável para. Não faz lá. Não. A gente não tem uma juridicamente já não tem jurisprudência que autorize o Estado ao vai ser dado o diagnóstico de morte cefálica, provavelmente vai ser enterrado com. O diagnóstico de morte cefálica depende de doar. Não poderia responsabilizar, né? Então, quantas pessoas falam? Mas aí eles barram muito na falta da autonomia, a gente não sabe qual é o desejo. Da família. Mas
engraçado que eles ficam até com o cadáver para a universidade, né? Mas não pode doar. Mas aí a próxima aula que ele comunicava, que ele de Salvador, é um pouquinho mais pesada, de conteúdo. Cara, a gente vê transplantes super indicados, né, que os pacientes que são priorizados, quem assiste no Catar, etc. A gente já fica meio assim, nossa, nem assiste, né? A gente meio questiona, a gente nem tem essa prerrogativa. Os doadores intervivos, a gente, será que não dá para esperar mais um pouco para doar, né, para fazer de cadáver? Não entro nesse mérito, né? Mas isso que nos incomoda é o que ainda dentro da legislação. Agora, você imagina se a gente permite que possa tirar órgão de gente, Eu ia dar paulada na cabeça do mendigo. e aí, cara, a próxima aula talvez eu sempre falo isso, cara. A manutenção do potencial doador de órgão é o caminho para a gente diminuir o mercado negro de órgãos, de venda de órgãos. Se eu consigo fazer o diagnóstico de morte cefálica e eu mantenho esse cara bem, ele vai ter o máximo de órgãos possível, vocês vão comprar menos órgãos no mercado negro, que existe. A gente não vai fingir que isso não existe. Acho que uma das grandes razões que no Brasil tem tanta ainda resistência ao Estado, porque como o Brasil é um país muito desigual, as autoridades geralmente não são confiáveis, as pessoas sempre pensam que tem um outro motivo. Elas sempre desconfiam, tipo, todas as vezes onde se pensa em aprovar legislações que facilitem processos de captação, você vê os comentários na internet, imediatamente as pessoas colocam uma foto do Faustão. Não, porque com certeza estou fazendo isso para poder tirar órgão. Vamos gravar, sabe? Não tem problema também. Cara, todo mundo fala do Faustão, mas eu falo de outros pacientes que a gente sabe que são priorizados por motivos. Exato. Então, não, é que assim, as priorizações, cara, elas são antigas. Então, a gente precisa melhorar as nossas priorizações. Você pensa que entubar um pré-fixo cardíaco, colocar em se equivale